Vamos de volta com o balanço geral, Danúbia. Além da questão da saúde, uma das coisas que mais preocupam em relação à pandemia é exatamente o desemprego, né? Mas o mercado de trabalho catarinense, inclusive, já começa a reagir quando o assunto é criação de vagas formais de trabalho. No mês de junho, o indicador voltou a ficar azul no estado depois de um trimestre negativo, devido ao reflexo da pandemia. Em meio à pandemia, a Raquel, que estava desempregada, teve uma ótima notícia. Então, na verdade, eu vi toda a vaga nas redes sociais, né? Pesquisei bastante, estava realmente um mês desempregada. Então, eu pesquisei bastante nas redes sociais e acabei, né, encontrando a vaga, tudo. Quando no começo ainda não tinha pandemia, então o começo do processo foi presencial. E depois começou a ser online. Daí toda a parte de contratação, tudo foi online. Ela é uma das 16 pessoas contratadas por essa empresa que desenvolve sistemas na área de tecnologia em Blumenau, que mesmo em meio à crise, não parou de aumentar o quadro de colaboradores. Tivemos várias contratações durante a pandemia. A gente acredita que a forma que a gente administrou as nossas finanças, o planejamento que a gente teve, permitiu que a gente não sofresse tanto os impactos dessa crise, né? Fizemos as adequações necessárias no orçamento, sempre com transparência com os nossos clientes, com os nossos fornecedores. E isso permitiu que a gente mantivesse o nosso cronograma de contratações. Depois de 3 meses consecutivos com saldo negativo, uma boa notícia. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia apontaram uma reação. No mês de junho, o indicador voltou a ficar azul no estado. Os números apontaram um saldo positivo de 3.700 novos postos de trabalho. Em Santa Catarina, foram 59.980 admissões contra 56.259 demissões no mês de junho. A indústria liderou o saldo, seguida pelo serviço, comércio, construção civil e agropecuária. Apesar dos bons números, o saldo acumulado do ano ainda é negativo. O estado fechou janeiro e fevereiro com 50 mil novas vagas, mas começou a sentir a crise da pandemia no mês de março. Até abril, cerca de 87.500 pessoas perderam o emprego. As cidades que mais sentiram o impacto foram Florianópolis, Joinville, Balneário Camboriú e Blumenau. Porém, com um índice positivo revelado pela pesquisa, o cenário volta a ser de confiança. Agora a dica é se preparar para a nova realidade imposta pela pandemia. Bom, se nós voltássemos um pouco à questão da pandemia, a nossa perspectiva e os números seriam totalmente diferentes, números dados por janeiro. Então nós tivemos essa pandemia que gerou entrave na economia. Isso resulta em geração de emprego, abertura de CNPJs e com relação a isso, hoje, né, nós temos essa alavancagem através do comércio. Lembrando que nós tivemos um saldo aí que está impulsionando a abertura de empresa é a parte de serviço. Nossa expectativa é claro que já em junho, gerando saldo positivo, isso venha com certeza trazer um otimismo, né? Uma perspectiva. Tudo que a gente dá saldo positivo gera um otimismo tanto para o empresário, para o comerciante, para aqueles que querem empreender também na nossa cidade.